Bom dia, dia 29 de maio, aula de embriologia geral para a turma 23A da nutrição. O assunto é a continuação dos métodos contraceptivos. Nós falamos sobre preservativos masculinos. Agora vamos conversar um pouco sobre o preservativo feminino. Primeiro, contar para vocês a minha experiência. Ontem eu saí para comprar preservativo feminino, rodei 4 farmácias da cidade e não achei. Falei, gente, como é que pode não existir preservativo feminino? Aí a menina me disse que é dado no postinho, e realmente deve ser dado. Agora eu não sei como é que está, se você encontra nos postinhos ou se você não encontra. Bem, se não encontrar, é complicado, porque o preservativo feminino é extremamente interessante, extremamente útil. Eu gosto sempre de falar, e isso é verdade, a menina pode até ter preservativos masculinos na sua bolsa, mas o preservativo feminino é obrigatório, tá? Por quê? Porque o preservativo feminino é que vai te proteger contra doença sexualmente transmissível e contra a gravidez indesejada, tá? É o que te protege, é a única coisa que te protege. É a única coisa que está entre você e uma gonorreia, entre você e uma sífilis, entre você e a AIDS, tá? E aí, o preservativo feminino é diferente em termos conceituais, em termos práticos não. Ele funciona igual o preservativo masculino. Aqui eu tenho um, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui eu já comprei há algum tempo, né? Então eu comprei lá na Drogazil, hoje não tem mais lá, não sei por que motivo. Tá aqui, ele é lubrificado, é maior, tá vendo? Tem também fundo de saco. E embaixo, esse aqui tá até lubrificado, tá mais difícil de mexer. Vou pegar esse outro aqui, ó, que a gente já mexeu muitas vezes. Então ele perdeu a lubrificação. Então, para vocês verem, ele tem um anel no seu fundo. O que você faz? Vai pegar, não vai tirar o anel não. Você vai pegar, vai dobrar esse anel em forma de 8 assim, ó, e vai introduzir com os dedinhos na vagina, tá? Isso aqui normalmente vai ficar de fora. E isso aqui ficar de fora é importante que ele te protege contra doenças sexualmente transmissíveis que podem atacar a sua vulva. Então ele tem uma proteção a mais em relação ao preservativo masculino, tá? Bem, bonito não é, aliás, nenhum deles é bonito, nem o masculino, muito menos o feminino. Causa uma certa estranheza, né? Mas resolve do mesmo jeito. Não deve, normas, as mesmas do preservativo masculino. Olhar a validade, olhar onde é que ele está estocado. Você pode colocar na bolsa? Pode, porque a bolsa normalmente não vai ficar exposta ao sol, é uma coisa maior, então dá para colocar na bolsa. Não pode usar 2, tá? Então, não pode usar lubrificante oleoso, tudo isso vale do mesmo jeito. Outra coisa importante, tanto o masculino quanto o feminino, na hora de abrir, cuidado para não rasgar, tá? Normalmente, olha aqui, ó, rasga aqui, ele tem um local certo, você dá uma conferida para você abrir. Ele já foi feito para abrir assim, não é para tentar abrir na boca ou cortar, porque você pode picotá-lo e aí já era, né? Bem, esse preservativo, então, vou passar para vocês verem, se ficar com nojinho não, tá limpinho, tá? Esse preservativo deve ser guardado pelas meninas, você deve ter um na sua bolsa sempre, ou mais de um. Ele te dá, em termos práticos, uma opção que o masculino não te dá. Imagina, você vai para um motel com o seu namorado. Chegou lá, o que acontece com seu namorado? Vai ter que usar o preservativo. Ele pode se negar a usar. Então, se ele se negar a usar, você vai adotar a técnica que eu vou contar a partir de agora para você. Você vai estar ali nos preparatórios ali do ato sexual, né? Nas preliminares, e aí você está vendo que o seu namorado, seu parceiro não vai usar, não está fazendo menção que vai usar, você começa a mexer de lado, pede uma licencinha e começa a mexer de lado na sua bolsa. Fala nada não, só mexe na bolsa.
Eu tenho certeza que você sabe onde é que está o preservativo, mas você fica quieta, dá uma mexidinha. Pronto. Aí, se ele não falar nada, se ele não te perguntar o que que é, você abre a bolsa, tira lá de dentro o preservativo e você já leu, já sabe como é que é, sabe usar, etc, etc. Mas você faz de conta que você está pegando pela primeira vez. Você confere, olha o que está escrito, como é que coloca e tal, tentando atiçar a curiosidade do seu parceiro. O que ele vai fazer? Vai te fazer a pergunta que você espera. Ele vai te perguntar: o que é isso? Aí você vai dizer assim: meu preservativo. Você não prefere usar o seu, não? É isso que você vai falar na hora. Por quê? É mais interessante para você que ele use o dele. Esse aqui, ó, quando eu comprei, custou em torno de uns 4 a 6 reais. Ele é muito mais caro que o masculino, tá? Ele é muito mais caro que o masculino, mas te dá proteção. Então, você vai perguntar para o seu parceiro: você não quer usar o seu, não? Se ele não quiser usar o dele, aí você tem um impasse. Ou você usa o seu, tá? Ou então você vai dar a desculpa da panela de pressão. Anota aí. Você vai dizer assim para o seu parceiro: nossa senhora, a gente falando de preservativo aqui, não sei por que motivo eu lembrei de uma coisa. Larguei o feijão no fogo lá em casa. E aí você não fala mais nada. Você já levanta, já vai vestir na roupa e tal, e já vira para ele e fala assim: pede um táxi para mim, bem. Você não está nem pedindo para ele te levar, não. É até melhor que ele não leve, para não ficar um atrito, né? Pede um táxi para mim e vai saindo, tá? Por quê? Porque sem preservativo não vale a pena ter relação sexual, tá? É esse o sentido. Se o cara não quiser usar o dele, você usa o seu. Se você achar que vale a pena, ele custa 4 reais. Será que aquela relação sexual vale os 4 reais? Pensa bem, tá? Tem que ser pensado, tá? Às vezes não vale nem R$1, então assim, não vale a pena. Custo-benefício, vamos embora, tá? Se valer a pena, beleza, tá com o preservativo aí, pode usar, tá? E deve usar, tá? Se por acaso o cara tomar uma outra atitude, e essa é muito mais preocupante, porque tem cara que pode virar para você e falar assim: ah, eu não uso preservativo, não gosto, incomoda e tal. Ignorante, né? Mais ignorante ainda. E eu não gosto que mulher que saia comigo use preservativo também, não. Não vai usar essa coisa feia aí, não. Tá vendo? Então assim, pode acontecer. Se acontecer, você pede licença e vai embora, tá? Porque realmente, saúde, ter relação sexual desprotegido não vale a pena. E presta atenção, relação sexual tem que ser protegida, inclusive às vezes com aquela pessoa que você conhece, com seu namorado, com seu noivo, com seu marido, mas aquela pessoa que você não tem 100% de certeza. Tem que ter 100%, não é 99% não, tem que ter 100%. Você vai falar 100% de certeza, não tem com ninguém, então usa o preservativo, tá? Por quê? Porque a gente não sabe como é que rolam as coisas, tá? E às vezes, como eu disse, às vezes seu marido, seu parceiro, seu namorado, seu noivo, teve uma relação sexual, pulou a cerca, né? No momento aí, foi pro rodeio, apareceu aquela bonitona lá, ele tonto e tal, rolou. Pronto. O que aconteceu? Ele pegou uma doença sexualmente transmissível e nem ele sabe que tem a doença. Tá passando para você, tá? E a doença sexualmente transmissível pode inclusive matar. Aí tá na mão da metade da população tomar conta disso. E a metade da população que eu estou falando são as meninas. Se a menina não quiser, não vai rolar. Não vai rolar nem o ato sexual, nem a transmissão da doença para a população. Então o que você tem que fazer? É você que tem que cuidar. Nem que seja preciso inventar uma desculpa. Se você está saindo com seu namorado e está meio cismada com ele, vira para ele e fala: ó, vamos usar preservativo hoje, amor, sabe por quê? Porque eu não estou usando pílula. Você está usando pílula sim, mas a mentirinha do bem é preferir você falar que não está usando para se proteger do que de repente você ter uma discussão por causa disso. Então, se proteja, evite o problema, tá? Sobre esse preservativo, tem um professor que dá aula sobre esse assunto, já deu aula aqui para mim,
ele fala uma coisa engraçada, que é possível, mas não é uma boa ideia. Ele diz que você pode sair com ele colocado de casa. É verdade. Você pode sair. Sai daqui, vai pro rodeio, pula, dança, vai pro motel com o cara, comprou aquela lingerie linda, você foi lá, comprou aquela lingerie carésima, né? Aí você vai, tira a roupa, aí o cara olha e fala assim, nossa, que bonito, né? Aí na hora que você tira a calcinha, tá um troço desse pendurado. Aí é o cara que vai usar a desculpa lá da panela de pressão, né? O cara vai, nossa senhora, lá, esqueci a panela de pressão ligada lá na República e vai embora. Então assim, dá para usar? Dá, mas não usa não, porque fica muito feio. Então toda camisinha tem esse problema. Ela é super útil, barata, etc, etc. Você fala assim, custa R$4, mas você pega também a feminina no postinho, tá? Mesmo que custe R$4, não é tanto dinheiro assim, né? Preço da cerveja, tá? Na hora que você sai com seu namorado lá, vira pra ele e fala assim, na hora que ele for tomar a última cerveja, você fala, vou tomar uma saideira, vou pra segunda saideira. Ele fala, segunda saideira não, me dá os R$4, bota no bolso e compra a camisinha. Muito melhor, tá? Bem, então, apesar dele ser extremamente eficiente, tem esses probleminhas, cuidados que você tem que ter, tá? Se usar direito, realmente cai a 1, 2% a chance de falha do método. Qual que seria essa falha de 1, 2%? Às vezes a camisinha que está com defeito. Está com defeito porque estava mal armazenado e você nem soube, tá? Mas pode subir até 10, 12% devido à falha da utilização, tá? Então é um método que vai te preservar a sua saúde e que você deve seguramente adotar e, de preferência, consorciado com outro. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Bem, então, camisinha masculina, camisinha feminina, preservativo masculino, preservativo feminino, tá? Então aqui são as coisas que eu já contei para vocês, tá? Aqui está a feminina, que a gente conversou. A colocação. Sabe o que me falaram ontem na farmácia? Não está vendendo muito mais não, sabe por quê? Muito difícil colocar. Oi, gente. Tem décadas que existe camisinha feminina. Todo mundo usa no mundo inteiro. E só aqui que é difícil colocar. Quer dizer que a mulherada de Lavras não consegue colocar a camisinha? Engraçado, né? Só a mulherada de Lavras. Cuidado, você coloca dobra, enfia ali, tá? Vai ficar uma parte para fora, fica com os dedinhos mesmo. Na hora de ter o ato sexual, só tomar cuidado para o pênis não sair da camisinha e entrar do lado. Estou falando da feminina, tá? Então, tomando esse cuidado, tranquilo. Aí, ó, essas que eu queria comprar ontem, acabei comprando errado, tá vendo? Essas coloridas aí, bonitonas. Agora vamos falar de um outro método. Esse aqui, ó, é o diafragma. Repara, parece uma pontinha de uma camisinha, tá vendo? Só que ele é de silicone, ele não é de látex. O que acontece com isso aqui? Isso aqui você vai fazer o seguinte, você vai colocar nessa face côncava, né, aqui, você vai colocar espermicida, vai dobrar também em forma de 8, introduzir pela sua vagina e colocar no colo do útero, tampando a entrada do útero assim, ó. Ele fica assim, ó, acoplado assim. O que acontece? Esse sim, dá para você sair com ele de casa, tá? Ele é invisível. Você coloca ele, pronto, vai lá pro rodeio, rolou alguma coisa, beleza, não rolou, volta para casa, tira sem nenhum problema. Então dá para você tirar, e lavar e guardar e usar quantas vezes você quiser durante anos, tá? Tudo bem? Então, porque ele é lavável. Ele nem sempre ele vai ser desse tamanho, tá? Então não assusta não, toda vez que eu mostro aqui, todo mundo faz, oi, que tamanho é esse? É porque esse aqui é uma amostra grátis que me deram. Me deram não, paguei, né? Mas ele funciona assim, você vai no médico, o médico vai medir o tamanho do seu colo, e aí ele vai te indicar um tamanho certo para você usar, tá? Bem? De vez em quando, à medida que o tempo vai passando e tal, se tem filho, seja lá o que for, pode ter alterações nessa medida, vai lá de vez em quando você for no ginecologista, pede para ele medir, na hora que você for fazer o seu check-up anual, e ele vai te falar se você tem que alterar isso aqui. O problema desse método é a colocação. Se você colocar certo, não dá problema.
tá? Dá para você vai falar assim, tudo bem, Gé, mas por que eu vou usar isso aqui? Ele tem falhas maiores, tá? Ele chega, para você ter uma ideia, o nível de falha dele é parecido com a camisinha feminina. Isso é uma coisa que eu não falei. Camisinha feminina dá mais falha do que a masculina, porque as pessoas não sabem usar direito, tá? Agora, esse aqui também dá, no uso mesmo, ele dá um total de falha que chega até 21%, tá? Por que ele dá tanta falha? Porque a menina precisa saber colocar direito. Depois que você aprende a colocar direito, muitas vezes você não vai abrir mão disso aqui mais, porque funciona muito bem. Agora, anota aí, não protege contra DST, tá? Então ele não vai te proteger contra DST. Você pode colocar antes, e deve colocar antes, lá na sua casa, tranquilinho. Não deixa para colocar na hora que você estiver lá no apartamento do namorado, no motel, etc., na hora do ato sexual, porque corre risco de, naquela confusão toda, você se enrolar e deixá-lo torto. Então, se ele está colocado certinho, sem problema. Se ele fica assim, dá problema, tá? Os espermatozoides que estão na vagina podem atravessar a barreira. Outra coisa importante, você deve tirá-lo em torno de 6 a 8 horas depois do ato sexual. Ele tem que permanecer ali um tempo até você conseguir eliminar todos os espermatozoides que estão dentro da sua vagina. Obviamente, ele não deve ser usado quando você estiver no seu período menstrual, porque ele vai segurar o fluxo menstrual aí e pode dar cólica, tá bom? Mesmo que você não esteja no período de fluxo, é bom deixá-lo no máximo durante umas 12 horas aí. Depois você retira, tá? Então, funciona muito bem, tem essa vantagem. Então, para que você vai usar? Você deve estar pensando aí, mas para que eu vou usar esse de barreira se eu não vou usar a camisinha? Bem, se você tiver relação sexual com a pessoa que você tem certeza que ela não está pulando a cerca, pode usar esse. Se você consegue colocá-lo direitinho, pode usar esse. Se você usar esse, quais são as vantagens? Posso reutilizar, não preciso estar comprando. Posso colocar e não atrapalhar o ato sexual, porque a camisinha tem esse problema. Você está ali, tal, aí vou colocar a camisinha. Então dá aquela parada. Esse aqui não, tá? Fica invisível. Você não vai se preocupar com isso, tá? Então ele resolve, tem as suas vantagens e, óbvio, as suas desvantagens também, tá? Vou passar para vocês verem. Então, esse é o diafragma, tá? Aqui estão as coisas que eu contei para vocês. Tá? Tem umas coisas óbvias que não precisa nem falar, né? Não interfere na amamentação. Por que ele iria interferir na amamentação? Tá? Então, isso aí a gente pode até pular. Aí a colocação dele que eu contei para vocês, tá vendo? Aqui é o colo do útero, então ele é colocado aqui, ó, tá vendo? E aqui, ó, você tem que colocar o espermicida, porque o espermicida aumenta muito a efetividade dele. Então toda vez que você usar espermicida, ia lá, coloca, dobra, enfia com o dedinho para dentro da vagina e coloca ele tampando a entrada do útero. A alternativa a ele, existe uma coisa que chama esponja, que é só um outro formato disso, basicamente, tá? Feito com outro material, parece um biscoitinho, tá vendo? Então você coloca do mesmo jeito lá na entrada do útero, ele tem uma cordinha para você puxar. Então coloca o espermicida aqui, adapta lá e pronto, esse chama esponja, mesmo esquema de funcionamento, tá? Tudo bem, tranquilo? Tranquilo até agora? Quem quiser participar, pode participar, tá? Faz favor. Porque essas coisas causam incômodo? Oi? Essas coisas aí de introduzir causam incômodo? Não, em teoria não, tá? Existe até, Tamara, um anel, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Esse anel aqui, ó, parece aquele anel que está dentro da camisinha feminina, tá vendo? Só que esse aqui tem hormônio. Isso aqui você pode usar o mês inteiro dentro da sua vagina. Não causa nenhum problema, nenhum incômodo, tá? Então assim, não deve incomodar em nada. Se você colocar e relaxar, tranquilo. Vai se ficar achando, eu tô com aquilo ali, não sei o quê, pode ficar na tua cabeça alguma coisa assim, mas em teoria, e eu acho que na prática também, incômodo nenhum, tá? Bem, lembra que ele é medido e vai tampar exatamente a entrada do seu útero, vai depender do tamanho do seu útero. Normalmente ele nunca é desse tamanho, tá? Então, só para deixar claro que esse grandão tá aí, normalmente ele é bem menor que isso, tá? Tudo bem? Então agora vamos falar de um outro método muito antigo,
o DIU de cobre. Quando a gente fala do DIU de cobre, e fala que ele é antigo, a gente tem que lembrar que esse DIU foi criado há muitos e muitos séculos atrás, quando uma mulher, desejando não ter mais filhos, ela introduziu dentro da vagina dela, e isso acabou caindo para dentro do útero, algum material metálico, normalmente de cobre. Inclusive há uma possibilidade de ter sido primeiramente introduzido moeda. Então a mulher colocou uma moeda dentro do útero e essa moeda moeda de cobre, ela impediu gravidez, que ela ficasse grávida posteriormente. Bem, como é que funciona o DIU hoje? O DIU, mais conhecido, você lembra, dispositivo intrauterino, tá? É esse aqui, ó, o T de cobre. Ele é feito como? Tem a forminha do T, tem cobre na parte de cima e na parte de baixo do T. O que acontece? Ele tem uma cordinha e ele vai servir para todos, tá? Ele tem, vou usar esse aqui que é o único que me restou. Ele tem um aplicador. Então como é que faz? Você vai no consultório, é o médico que coloca. Ele vai medir o tamanho do seu útero. Vai adaptar aqui ao tamanho do seu útero, tá vendo? Isso aqui vai ficar na entrada do útero. Ele vai enfiar isso pela sua vagina, entrar isso aqui para dentro do útero, e isso aqui vai ficar no colo, na entrada do útero. Aí quando chegar, encostar lá no fundo do útero, por que ele faz essa medida? Para evitar que você perfure o útero ao enfiar. Ele enfia aqui. Se ele não sabe o tamanho do útero, ele pode forçar e arrebentar, furar o útero, o fundo do útero. Então, ele mede aqui, a gente acha que isso é improvável, mas acontece, tá? A gente mede aqui, e aí, ó, chegando lá, encostando no fundo do útero, olha o que ele faz, ó. Ele puxa esse negocinho aqui, ó, e olha, vai sair, tá vendo? Ele sai e é colocado lá dentro. Repara que todos têm uma cordinha. Essa cordinha que está aqui, por exemplo, ó, para que serve essa cordinha? Essa cordinha vai servir para o médico de vez em quando, ela vai ficar ele vai cortar e vai deixar na entradinha do útero. Essa cordinha serve para ele, quando for necessário, ele ver se o DIU está posicionado corretamente. Então, o grande problema do DIU é o deslocamento do DIU, principalmente nos primeiros meses. Então, vai estar lá e o cara vai sentir a cordinha, vendo que o DIU está posicionado certo. Também a cordinha vai servir para quando for necessário retirar o DIU. Bacana desse método, extremamente efetivo. Taxa de falha 0,2 a 0,4, tá? Quando é mal utilizado, ou seja, mal posicionado e tal, vai dar 0,1, vai dar 1 a 6% de falha. Ainda assim menor que a camisinha, tá? Outra vantagem desse método, é grátis, é dado pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Você vai no postinho, agenda e o médico coloca para você. Vantagem desse método, dura por 10 anos. Então você está aqui na faculdade, eu não quero ter filho agora, eu tenho 19, vou querer ter filho só aos 30. Aí, ó, uma solução para você. Tá? Como é que faz? Ele é colocado, dura 10 anos. Nos primeiros meses ele pode dar algum problema. No primeiro, segundo, terceiro mês, pode dar um incômodo na hora de colocar, ele aumenta o fluxo. Então, se você tem muito fluxo menstrual, o que você deve fazer? Você deve cuidar de diminuir o fluxo primeiro, a quantidade de fluxo, tratar isso, e depois o que? Aí colocar o DIU. Meninas que têm doenças pélvicas, doenças no útero, doenças na vagina e tal, não deve usar também. Por quê? Porque esse DIU aqui causa uma reação inflamatória local, ele tem cobre, então é um objeto estranho. Quando dá uma inflamação, então células de defesa vão chegar em maior quantidade naquela região, só naquela região. E se você tem problema já de doença inflamatória na região, você vai estar aumentando a inflamação. Então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Tirando esses dois casos, perfeito. Coloca, ele vai ficar adaptado certinho no interior do útero, eu vou mostrar daqui a pouco.
e daqui a pouco ele vai ficar inclusive preso na parede. Nos primeiros meses ele aumenta o fluxo, mas para vocês, olha que bacana, a partir do primeiro ano de uso, a partir de alguns meses de uso, ele diminui o fluxo e até para. Então, olha que interessante, ele não para o seu ciclo, tá bom? Seu ciclo continua, mas depois de um certo tempo, ele pode inclusive parar o seu ciclo. Ele não é hormonal, por isso que ele não para o ciclo imediatamente. Agora, como é que ele age? Além de causar essa inflamação e levar células de defesa, esse processo aí, os dois processos, a inflamação e as células de defesa, também faz o quê? Faz com que os espermatozoides sejam atacados, o ovócito 2 seja atacado e o embrião também. Além disso, a presença dessa inflamação no local diminui o movimento dos cílios e vai diminuir inclusive o movimento da musculatura. Então isso vai diminuir a movimentação dos gametas ali no interior do seu útero. Outra coisa, ele libera íons cobre. Lembra daquela história dos canais de Kettler, que são de cálcio? Parece que os íons cobre, eles vão competir com o cálcio e vão desorientar os espermatozoides. Olha só que coisa interessante. Um método utilizado há milhares de anos também, e que só agora nós estamos conhecendo os mecanismos de atuação dele, tá? Então tá aí, o DIU de cobre. Bem, como é que funciona? Você pode usar? Pode. Agora? Pode. Só que se você for usar, você vai usar... Ah, gente. Cadê? Agora é a hora. Ó, tá aqui. Ah, tem que estar aqui. Já vi pela cordinha. Me ajuda também a achar, tá vendo? Se você for usar, você vai usar esse, ó. Um DIU de cobre com as pontas dobradas. Isso aqui é para menina que nunca teve filhos. Já teve filhos e esticar. Esse aqui tem a mesma efetividade desse, só que ele é menorzinho, tá vendo? Então, são os DIUs que a gente tem por aí. Algumas pessoas me falam o seguinte, toda vez que eu mostro o DIU. A pessoa vira para mim e fala, mas não tem casos de gravidez com DIU? Muitos casos. Tinha antigamente, existia um outro tipo de DIU que chamava alça de Lips. Essa alça de Lips causava muitos problemas e ela era bem menos efetiva. Hoje em dia os que são usados são esses dois aí e funcionam muito bem, tá? Então é um método bacana que você pode utilizar. O custo dele, se você faz pelo postinho, é zero, pelo SUS é zero, tá? Se você quiser pagar para fazer, ele com a colocação deve estar em torno de uns 300 a 500 reais. O apetrechozinho em si, se for comprado, em torno de uns 300 reais cada um, mais uns 200 da colocação, tranquilo, tá? Deu problema, pode tirar em qualquer momento, mas normalmente ele não vai dar problema. Se ele for dar problema, é uma movimentação dele no comecinho, nas primeiras semanas, talvez nos primeiros meses. Depois disso você vai até esquecer, tá? Ele não se adere na parede do útero. Ele vai ficar na parede, preso na parede do útero, mas para isso vai depender de alguns meses, tá? Quando for retirar, ele rompe essa parede? Não, o médico vai puxar e vai romper a parede. É só uma pelinha que faz em cima dele, tá? Então pode ser rompido sem nenhum problema. Tudo bem? Então esse é o DIU de cobre, tá? Então tá aqui, os dois estão passando aí. Tá vendo esse? Esse é esse daqui, ó. É um DIU hormonal. Vamos aproveitar e falar dele de uma vez, tá? Porque eu não tenho ele lá atrás na hora que eu for falar de método hormonal. Isso aqui é uma das coisas que a gente tem de mais moderno por aí. Chama SIU, S-I-U, Sistema Intrauterino. Chamado também de Mirena, é o nome comercial dele. Esse aqui é o Mirena, tá? Bem, o que acontece? O mesmo sistema do DIU. Só que quando você abre, olha aqui, ó, não tem cobre. Sabe nessa parte verde aqui, ó, você tem hormônio. Que hormônio que é liberado? É o levonorgestrel, que é um análogo sintético da progesterona. Então esse levonorgestrel vai ser liberado aos poucos no interior do seu útero. E ele é liberado em concentrações menores do que a pílula que você toma, porque ele age localmente. Você vai ao médico, o médico coloca para você igual o DIU, como é hormônio, imediatamente o seu ciclo para. Ele vai ser usado no seu corpo
por 5 anos. 5 anos, tá? Durante 5 anos não tem menstruação, não tem TPM, não tem cólica, não tem ovário policístico, não tem endometriose, não tem comprar absorvente, nada disso que te aborrece tanto durante 5 anos. Você vai estar pensando, eu quero um desse para mim. Pode arrumar. Quanto custa? Ele é um pouco mais caro. Ele custa, você pode pedir agora do Dia dos Namorados, já está chegando, né? Próxima data. Aqui, ó. Olha, quanto que ele custa? Ele custa R$800, tá? Mais uns 200, 300 da colocação, acredito. Se você parar e pensar, falar assim, é caro. Mas vamos fazer um cálculo? Quem pode me falar, lembra aí de cabeça, o valor para quem usa anticoncepcional oral? Quanto que está o anticoncepcional que vocês usam? Mas em média? R$40, 22, tá? Vamos chegar no meio, 30, tá? Ou seja, 30 vezes 12, estou considerando um por mês, né? 30 vezes 12, 360. Num ano você gasta R$360 com anticoncepcional. Num ano. Em 2 anos 720. 2 anos 720. Já é o preço dele, R$800. Só que ele dura 5 anos. Tá? E óbvio, vai lá, negocia com o médico, facilita, etc, etc. Pronto. Compensa, gente. E quando eu tirar, vai atrapalhar minha fertilidade? Nem nesse DIU de cobre, nem nesse aqui. Você tirou, volta a fertilidade imediatamente, tá? Não tem mais esquecimento de tomar a pílula. Não tem aquele aborrecimento de chegar, hoje eu esqueci a pílula, eu vou ter que sair para comprar, etc. Acabou o problema, tá? Acabou o seu problema. Você pode usar? Claro que você pode, tá? Claro que você pode. Por falar nisso, deixa eu passar para vocês verem, eu preciso contar uma coisa. Quando tem muito médico por aí, que eu sempre, toda vez que eu falo isso, sempre alguma menina levanta a mão e fala que tentou colocar o DIU, que o médico achou que tirou da cabeça dela, que tentou, que queria emendar a cartela de pílula, que o médico falou que não era para fazer. Cuidado com esses médicos. São médicos despreparados, tá? Se o médico te falar para não usar o DIU, fala com ele. Doutor, o senhor sabia que o DIU é o método contraceptivo mais usado no mundo? Mais do que o dobro de mulheres usam DIU do que a pílula anticoncepcional. O senhor sabia, doutor? Provavelmente ele não sabia. Então provavelmente ele não saiba, tá? Pergunta para ele os motivos, porque não existe motivo para você não usar o DIU. Não dá problema nenhum. Quer um baratinho? Use de cobre. Quer um que vai parar com o seu ciclo imediatamente? Use o Mirena, tá? Vai no médico que tem um conhecimento, que o grande problema do médico, infelizmente, como muitos profissionais, é o cara que eu digo assim, que parou no tempo. O cara estudou medicina, formou em 1975. De lá para cá ele não abriu um livro. Quer dizer, pode isso, tem condição. De lá para cá, nessa parte de reprodução, aconteceram e vem acontecendo milhares de coisas. Se o cara não souber, fica complicado. Muitas vezes o cara está falando para você não colocar o DIU, porque ele não consegue colocar, ele não sabe colocar. Tá? O cara não conhece pouco sobre o Mirena, o cara não está informado, então toma cuidado com isso. Tá? Toma cuidado com isso. É uma ótima opção, não tem efeito colateral nenhum para você. Daqui a pouco a gente vai falar sobre aquela história de trombose, embolia e uso de pílula, tá? Que tem a ver também com isso aqui. Vocês vão ver que não existe risco em relação, principalmente em relação a esse sistema aqui, risco nenhum, tá? Ok? Tudo bem? Tranquilo? Tá? Bem, então, esse é o Mirena que eu queria contar para vocês. Ou SIU, né? S-I-U. Esse parece com esse carinha daqui, né? Olha lá onde ele fica colocado, tá vendo? O útero é pequenininho. Tá vendo o tamanho desse DIU que tá passando aí? É praticamente o tamanho do interior do seu útero. Olha aqui, ele vai ocupar o interior do útero inteiro. O grande problema é ele estar meio torto e se deslocar, tá? Então, isso pode acontecer, se acontecer, dentro dos primeiros meses. Se acontecer, você vai sentir, tenha certeza.
e o médico vai recolocá-lo para você, tá? Bem, agora vamos falar sobre os astros do dia, né? As coisas mais importantes aqui. Por quê? Porque são aqueles que todo mundo usa. No Brasil, só 2% da população usa DIU, só 2%. O resto, 98% praticamente, né? Quase todo mundo usa pílula anticoncepcional, tá? A pílula anticoncepcional é super bacana porque foi uma coisa que começou a ser desenvolvida na década de 50, década de 60 e que começou a venda comercial mesmo a partir da década de 70. Pílula anticoncepcional mudou o mundo, gente. Para você ter uma ideia, vamos nos transportar no tempo. Se a gente tivesse na década de 50 hoje, nessa sala, a gente quase não teria mulheres. Incrível, né? Você vai falar, por causa do ambiente, do machismo, etc, etc, etc. É, também. Mas por uma razão prática. As meninas na idade de vocês, quer ver? Quantos anos você tem? 19. Com 19 anos, sabe quantos filhos provavelmente você já ia ter na década de 50? Você ia estar no 3º ou no 4º filho. Ou mais. Depende, as meninas casavam super cedo, com 14, 13 anos casavam. Pergunta para sua mãe quando sua avó casou, sua bisavó casou. Casava, às vezes com 8, 9 anos a criança casava, antes inclusive de menstruar. Casava, né, e ficava morando na casa da sogra e brincava de boneca, etc, etc, pronto. E aí começava a ter filhos cedo. O que acontece? Como é que você vai ter 3 filhos e estudar? 3 filhos normalmente pequenos. Extremamente difícil. Por isso a sala ia ter basicamente só homens, né? Você não ia ter mulheres como você tem hoje. Então as pílulas contraceptivas mudaram o mundo. Deram para as meninas a chance delas terem acesso a coisas que antes estavam impedidas. Então elas conseguem o que conseguem hoje. Por quê? Porque você vai ter filho quando você quiser. Se você não quiser ter filho a sua vida inteira, você não vai ter. Nem todo mundo gosta de criança, não é? Criança é muito legal, mas nem todo mundo está disposto. Todo mundo gosta de cachorro, mas nem todo mundo gosta. A maioria das pessoas gosta de cachorro, mas nem todo mundo gosta, tá vendo? As pessoas são diferentes. Então, o que acontece? Nem todo mundo precisa ter filho. Se não quiser, não precisa ter. Ok? Filho, lembra, tem coisas maravilhosas, mas tem desvantagens, né? Eu quero viajar, tem a criança, eu quero sair, tem a criança, eu quero estudar, tem a criança, tem um monte de coisa que às vezes é complicado. Então a pílula te deu a chance de você ter essa liberdade. Então a gente diz que uma das grandes revoluções do mundo foi a pílula contraceptiva. Bem, normalmente se você estiver tomando pílula, você vai estar tomando hoje uma pílula que chama AOC, anticoncepcional oral combinado. Ele é como essa aqui, eu vou pegar uma bem comum, que muita gente toma, o Tamiza. Por acaso esse aqui é o Tamiza 30, tá? Ok? Ele é um combinado, por quê? Porque ele vai ter um análogo sintético do estrógeno e um análogo sintético da progesterona. Então ele é combinado porque tem ambos. O que acontece? Ele se chama 30 porque 30 é a concentração do análogo sintético do estrógeno, tá? Então aqui, ó, 30 MC, tá vendo? É o análogo sintético do estrógeno. Qual análogo que ele tem? Ele tem o mais comum de todos, o Tamiza. Ele tem o etinil estradiol, tá? Basicamente hoje nós temos 3 possibilidades de análogos sintéticos aí. O etinil estradiol, que é o mais comum, o valerato de estradiol, que é melhor que o etinil estradiol e que é encontrado em poucas formulações, a gente vai ver algumas aqui, e um que que eles chamam mesmo de 17 beta estradiol, que é uma tentativa de imitar exatamente a molécula de verdade que você produz no seu corpo, tá? Esse é mais raro de todos. O etinil estradiol é o mais comum porque é o que resolve, tá? E consegue ser mais barato que os outros. Então você tem
duas possibilidades de pílula. Aliás, você tem algumas possibilidades de pílula. Elas podem variar a concentração, por exemplo, essa tem 30, essa chama Adolescent, tá vendo? Ela tem 15, ó, tá? 30 e 15. O que acontece com ela? Essa aqui, elas têm concentrações diferentes. Normalmente a concentração que importa pra gente é do estradiol. Essa pílula tem uma diferença, tá vendo? Ela tem uma cor só, essa aqui tem duas cores. Por quê? Porque essa pílula aqui, ela tem pílula placebo aqui no final, ou seja, sem um princípio ativo. O que isso quer dizer, pílula placebo? Por que você vai comprar uma cartela que tem algumas pílulas sem o medicamento? Para evitar o esquecimento. O grande problema da pílula é esquecer, tá? Então, essa pílula aqui, lá na bula você sabe, sei lá se é 5, 7 dias. Quem usa Tâmis aí? Tamara, sabe qual que é a parada? 7 dias. Então, Tamara tomou, acabou hoje a cartelinha dela, só daqui uma semana que ela vai voltar a tomar. Essa aqui é diferente, Tamara. O que acontece? Tem 4 dias de parada. O que vai acontecer? Nesses 4 dias você vai tomar essa daqui. Por quê? Porque o grande problema, vamos dizer, a Tamara toma às 7 da manhã. Passa uma semana sem tomar. Quando retornar para tomar, esquece. Se não colocar no celular, se não colocar no despertador, você vai esquecer. E esse é o grande problema da pílula. Esqueceu. O que você faz? 24 horas. Tinha que tomar um dia, tomou no outro. Toma as duas. Mais de 24 horas já fica mais complicado, tá? Depende da fase do ciclo que você está e depende da pílula. Existe uma pílula aí no mercado que você pode esquecer até 72 horas, tá? Então não são todas. Então se você esqueceu mais de 24 horas, pode continuar tomando, mas usa o preservativo, tá? Que aí fica mais seguro. Olha uma outra coisa interessante que muita gente conhece, mas muita gente talvez não tenha se perguntado por quê. Por que toda pílula tem ou número como essa, tem uma ordem para seguir, ou tem dia da semana? Para você não esquecer. Por exemplo, dia hoje, 4. Você vai tomar sua pílula. Na hora que você foi tomar sua pílula hoje, você olha e fala assim, nossa, esqueci a pílula de terça, pílula de ontem. Então é justamente para evitar esquecimento. Essa pílula aqui é monofásica, essa também. Então essa aqui significa que se você não desconsiderar essa, e essa aqui, qualquer uma, você pode tomar fora da ordem. Mas não é vantagem tomar fora da ordem. Porque se você toma aqui, toma aqui, toma aqui, vai tomando variado, uma hora dessa você perde essa possibilidade de se lembrar se houver algum esquecimento, tá? Além das pílulas monofásicas, você tem as bifásicas com 2 concentrações, as trifásicas e as polifásicas. Bifásica, trifásica e polifásica foram criadas para você procurar dar concentrações diferentes de hormônios para ficar mais parecido possível com o que você tem no normal, tá? Só que depois descobriram que isso tudo era bobagem. Então a imensa maioria das pílulas que a gente tem aí, ou seja, que isso representava pouco para a saúde da mulher. Então a maioria das pílulas que a gente tem aí são pílulas monofásicas, tá? Muito provavelmente você está tomando uma pílula monofásica, um AOC, uma combinada, tá? Bem, vamos dar uma olhada. Então, são as combinadas que estão aqui e existe a possibilidade daquela só de progesterona que eu vou falar daqui a pouco, tá? Bem, o que faz a pílula? Ela vai espessar o muco cervical, ela vai diminuir o endométrio, que vai ficar mais fininho, ela vai diminuir o batimento ciliar e ela vai atuar na regulação do ciclo. Como assim? Na pílula você tem concentração elevada de estrógeno, concentração elevada de progesterona, e aí vai te jogar para aquela parte final do ciclo, onde a progesterona e o estrógeno, lá na fase secretória, onde a progesterona e o estrógeno bloqueiam o LH e o FSH. É uma coisa natural, acontece naturalmente em você. Por que é tão difícil? Toda vez que eu dou essa aula, alguém vira e fala assim, e o preservativo masculino? E a pílula masculina? Ontem eu estava dando aula, estava gravando lá no estúdio, o cara que estava gravando virou para mim e falou assim, e o... Estou te incomodando? O cara me perguntou, e a pílula masculina? Eu falei com ele, olha, pílula masculina
estão desenvolvendo, mas é muito mais difícil. E vocês sabem por quê, vocês sabem a resposta. O homem não tem ciclo, na menina tem ciclo. Na fase final, um hormônio bloqueia o outro, ou seja, a progesterona e o estrógeno bloqueiam o LH e o FSH, evitando a ovocitação. Então o que acontece? A gente usou desse estratagema para criar a pílula. No homem, como não tem ciclo, é muito mais complicado. Você teria que bloquear a testosterona. E bloqueando a testosterona, vai bloquear um monte de coisa da fisiologia masculina. Então, hormonal para o homem é muito difícil, para não dizer impossível. Tá? Não existe como fazer um bloqueio local da testosterona. Se você bloqueia localmente ali, você bloqueia a produção de testosterona, que sai do testículo e vai para todo o seu organismo. Então é muito complicado, tá? Tudo bem? Então ele age naquela parte do ciclo que vocês já conhecem. Passou, tá? Bem, vamos conversar das pílulas. O que você tem aí? Monofásicas. Algumas aqui, ó. Selene, tá? Olha os preços, ó. R$35, tá? Ou 17,21. Você caixa com 3, tá? Mercilon, Diane, Microvlar, isso é dado pelo SUS. Ciclo 21 pelo SUS também. Nordeste também pelo SUS, tá? Se quiser comprar, elas são mais baratas na farmácia. Tudo bem? Essas aqui são monofásicas, uma concentração só do estrógeno, né? E também do progestino. Olha as combinadas que tem análogo sintético de diurético. Isso é uma tremenda de uma picaretagem, de uma enganação, tá? Não compra, se for só por isso, não compra não. Ela tem diurético, ela vai te secar. Ela é baseada naquela bobagem que as meninas acreditam, antigamente, das tias, das suas mães, das suas avós, que as pílulas antigamente inchavam. Elas inchavam realmente e faziam edema. Hoje em dia isso não acontece com as pílulas, porque a concentração é muito menor. Se você está tendo inchaço, dor na mama, incômodo, troca a formulação. Você tem muitas formulações por aí, tá? Aí eles usaram essa historinha, porque muita menina acha que pílula dá inchaço, e criaram pílula com diurético, tá? Mas olha a diferença de preço. 72, tá? 49, 21 comprimidos, olha, tá? É o Yasmin, o Yumi, o Yas, tá vendo? São pílulas, apesar disso, elas são, tem algumas coisas que são um pouco mais modernas nela, tá? Quem toma e está tomando, está se dando bem, não precisa trocar por causa disso, não. Ajuda um pouco, ajuda, mas você pode tomar um chá verde que resolve do mesmo jeito, tá? Então, compra mais baratinho e toma um chá verde que resolve. O que acontece? Isso é uma frase que eu sempre falo na aula, que é extremamente importante. Pílula não dá, não perde efeito, tá? Não tem aquela que seu organismo se acostuma. Pílula não é antibiótico. Pílula é um hormônio que você está tomando. Você pode tomar a mesma pílula por resto da sua vida. Não precisa trocar, tá? Pílula, eu vou usar a frase do Lucas, que dava essa aula também. Lucas vira e fala assim, ó, que pílula é que nem marido. Se você arrumou uma que você está bem com os defeitos dela, continua com ela pro resto da vida, tá? Então, não troca, a pílula vai resolver para a sua vida inteira, tá? Então, não tem essa história de acostumar, de diminuir a ação, ela vai ser funcional a sua vida inteira. Pergunta. Elas afetam de alguma forma a fertilidade também? Bem, como tudo, pílula tem problema. Qual é o problema da pílula? A pílula, hoje em dia, não afeta mais a fertilidade. Se a menina parou de tomar, imediatamente volta o ciclo dela, pro bem e pro mal. Se ela quer engravidar, ótimo. No mês seguinte ela já pode ter chance de engravidar. Por outro lado, se ela esqueceu, um dia que ela esqueceu, ela já volta a ter chance de engravidar. Um dia não, mais de um dia, ela volta a ter chance de engravidar. Tá vendo? Então, pro bem e pro mal. Pílula, para quem tem alguns problemas, pílula não é aconselhável. Por exemplo, você para o AOC, a combinada, essa que vocês tomam. A AOC, para quem tem problema de enxaqueca, principalmente aquela enxaqueca muito forte, aquela que dá uns pontinhos, que a gente chama de enxaqueca com aura, tá? Não deve tomar.
Quem tem problema de casos de tromboembolismo na família, não deve tomar. Por exemplo, sua mãe teve uma trombose. Você não deve tomar a pílula combinada, que são essas que eu acabei de mostrar. Você teve um caso de trombose, uma embolia, não deve tomar. Tá? Tirando-se esses casos, pílula funciona para todo mundo. Tá? Agora, vamos conversar sobre a tal da trombose, que é uma coisa que sempre me perguntam. Qual é a chance de você ter uma trombose tomando pílula? Baixíssima. Um caso em 200 mil. Um caso em 200 mil usuários. Ou seja, é uma chance baixíssima, extremamente pequena. Aí você vai dizer, mas teve aquele caso daquela menina que fazia nutrição aqui da UFLA, que teve embolia por causa da pílula. Será que ela foi mesmo? Porque como é uma coisa extremamente rara, eu sempre pergunto, é mesmo? Ou será só aquela história da multiplicação das redes sociais? A menina não era nem da UFLA, nem fazia medicina, ela era lá do Amazonas. Aí um conta, outro conta, outro conta, outro conta, um altera, outro altera, daqui a pouco a menina virou estudante da UFLA do período passado, tá vendo? Então, cuidado com isso. Pode acontecer? Pode. Mas quem tem problema, normalmente é quem já tem problema com casos na família. Então pesquisa, sua mãe tem problema? Então não toma. Não vai poder tomar pílula? Claro que vai poder. Existe uma outra pílula para isso, que são as chamadas mini pílulas. Mini pílula é aquela pílula que foi criada para aquelas mulheres da amenorreia, da lactação, lembra? Foi criada ali. Depois descobriram que a mini pílula era interessante para você acertar o seu ciclo. Eu estava dando aula aqui outro dia e a menina virou e falou aqui que o ciclo dela, se era normal ela passar às vezes 2 meses sem menstruar. Quer dizer, a menina que já tem 19, 20 anos, mas que ainda não acertou o ciclo. Muita gente tem isso. Quem ajuda são as pílulas, como essa aqui, ó, com baixa concentração. Então como é que funciona? Você vai fazer, tem a menarca, sua mãe te leva lá na ginecologista e a ginecologista vai passar uma pílula para acertar o seu ciclo, tá? Para ele vir certinho. Então elas servem para isso, tá? Normalmente ela vai passar uma pílula de progestínico, só com progesterona. Essas pílulas foram criadas ali para caso de pessoas que ainda não têm uma vida sexualmente ativa e pessoas que estão amamentando. Por exemplo, a minha mulher agora está tomando uma pílula de progestínico, ela está amamentando. Tá? Progestínico não dá efeito colateral, tirando-se um ou outro, eu vou contar quais são daqui a pouco. Então o progestínico serve, sabe essa história de inchaço, dor de cabeça, essas coisas assim? Isso de enjoo e tal, isso é para quem está tomando pílula AOC, porque é o estrógeno que vai causar o problema. Tá? Então, a progesterona não causa esse problema. Então, tirando-se esse caso, esses casos, mesmo causando problema, a gente tem que lembrar o seguinte: se você está tendo problema com essa pílula, tem que trocar. Porque se tiver esses efeitos colaterais, tem que dar no começo. Depois, seu corpo tem que se adaptar, tá bom? Mesmo o AOC tem esse problema. Voltando à história do progestínico. O que eles fizeram? Viram que era interessante e passaram a aumentar a dose do progestínico, e hoje você tem as pílulas só com progestínico, as mini pílulas. Se chamava mini pílulas porque eram pequenininhas, hoje elas são maiores e são vendidas para quem tem problema, tá? Ou para quem optar por elas. Então, só para a gente encerrar aqui os AOCs, aqui tem bifásico, tá vendo? Mercilon Conte é um deles, tá? E trifásicos, aqueles com 3 concentrações. Trinquilar, tá vendo? Você tem bem menos. Basicamente no mercado hoje você tem essas 3 marcas só, o Gracial, o Mercilon Conte e o Trinquilar. Se você não está tomando nenhum desses, você está tomando uma AOC monofásica, tá? Bem, agora as mini pílulas que eu estava contando para vocês. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Tá? A mini pílula, eles resolveram aumentar a dose e vender. Muita gente toma essa aqui, ó, Cerazete, excelente, tá? Excelente opção. O Cerazete é desogestrel, tá vendo? É só um progestínico, então ela é, como eles falavam antigamente, uma mini pílula. Araceli, tá? Então você tem essas possibilidades. Esse só progesterona.
só análogo sintético da progesterona. Funciona muito bem. Por que todo mundo não usa essa? Por que existem as outras ainda? Tá? Aquela outra, ela dá uma proteção dupla, vamos dizer assim, uma proteção um pouco maior. Essa aqui dá uma proteção um pouco menor, que é efetiva, mas você não pode esquecer. Com essas pílulas aqui, ó, não é legal esquecer mais do que 12 horas. Então, se você tinha que tomar às 8 da manhã, tomou às 8 da noite, tudo bem. Mas se você esquecer um dia, 2 dias, 3 dias, então já não dá. Então, essas pílulas não são feitas para quem esquece, tá? Mas elas funcionam muito bem. Elas têm um único problema, um único defeito, vamos dizer assim, além desse. Elas podem dar sangramento de escape. O que é o sangramento de escape? Você está no meio do seu período, de repente, umas gotinhas de sangue, uns pontinhos de sangue na sua calcinha. Isso é o sangramento de escape, tá? Esse sangramento de escape pode acontecer, mas não acontece com todo mundo. Se você está usando a pílula dessa aí, normalmente esse sangramento de escape acontece nos primeiros meses, tá? Mas não é uma coisa para se preocupar, não está acontecendo nada demais. É porque a progesterona, ela resseca o endométrio e ela resseca também a mucosa da vagina. E aí pode acontecer de romper algum vasinho e dar essas gotinhas de sangue. Nada demais, tá? Tudo bem? Então, essas são as mini pílulas. Voltando atrás, lembra que eu falei para vocês que tinha que contar sobre isso aqui, ó? Tá? Esse é um polifásico valerato de estradiol, tá vendo? Então são várias concentrações. Se for bifásica, trifásica, trifásica, polifásica, não pode alterar a ordem de jeito nenhum, tá? Porque tem concentrações diferentes. O que eu queria mostrar não é aquela, não. Eu queria mostrar essa aqui, ó, tá? Essa pílula aqui, ela é diferente. São 3 cartelas, ó. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, tá? O que acontece com essas cartelas? É o que se chama de administração sazonal. Então você toma o quê? Você toma uma cartela, terminou aqui, passa para outra, toma outra cartela, terminou aqui, passa para outra, toma até aqui, pronto. Ela tem 2 concentrações, então ela é bifásica, tá? Ela tem uma concentração de etinil-estradiol de 0,03 miligramas e de 0,01 miligramas. Então são 2 concentrações diferentes. Ela deve ser tomada na ordem também. E ela já traz a gente para outro assunto. Você pode emendar a cartela. Você pode emendar essa, como você está vendo aqui. Ou seja, está vendo aqui atrás, ó, ela tem aqui ela tem 7 pílulas que são de placebo. É aqui que você vai menstruar, tá? Mas você não vai menstruar no primeiro nem no segundo mês, só no terceiro. Estão entendendo? Bem, nesse caso aqui, você pode fazer assim. Nesse caso, do Tamiza, você pode emendar também. Eu estava conversando essa semana na aula, semana passada, a menina que estava emendando o Tamiza. Ela faz o tratamento com o Lucas, que é aquele mesmo professor, a ginecologista dela, e o Lucas, ela toma Tamiza 30, igual esse. E ela está tomando Tamiza 30 o ano inteiro, só para uma vez por ano, porque o Lucas gosta de conferir se está tudo certo, ela menstruar, está tudo bem, etc, etc, tá? Se você, inclusive, não quiser conversar com seu médico e vocês optarem por não menstruar, inclusive, nem um mês, pode tomar quanto tempo você quiser, tá? Emendando as pílulas, não dá problema, não fica doida, tá? Não vai ficar suja nem nada, pode emendar sem nenhum problema, tá? Então, eu quero, vai ter aquele churrasco em julho, eu quero não estar menstruada lá durante o período do churrasco, tal, lá da minha família. Pronto, o que vai acontecer? Pode emendar as cartelas. Você está seguindo no aplicativo e sabe que naquele período você vai menstruar. Então o que você faz? Para evitar aquela chatice toda, aquele incômodo para você, você pode emendar as cartelas. Só que com um detalhe, na hora que você for emendar, não emende 2 não, emende pelo menos 3, porque acontece uma coisa maravilhosa. Quando você emenda 2, o fluxo quando vem maior. Se você emendar 3 ou mais, quando o fluxo vier, vem menor, tá? Então acontece essa maravilha de diminuir o fluxo. Agora, eu estou tomando Tamiza 35, mais forte que esse. Até esse aqui, ó. Eu dou a parada, igual a Tamara faz. 7 dias. Eu não menstruo na parada. Alguma coisa está errada? Não.
Levanta as mãos para o céu, sabe por quê? Não é necessário, porque você está tomando uma concentração mais elevada e às vezes a menstruação não vem. Pode acontecer, tá? Não vem a menstruação, ela vai esperar a menstruação vir? Não, ela vai tomar no dia certo. Vou começar a tomar a pílula. Que dia que eu tomo? No primeiro dia. Que dia que eu reinicio a cartela? No dia que tiver na bula combinado para você reiniciar. Se são 7 dias de parada, são 7 dias. Se são 5, são 5. Tudo bem? Então presta atenção nisso, você não vai ter problema. Outra coisa que eu gosto sempre de falar. Toda vez que eu dou essa aula, alguém vem com a conversa. Essa semana mesmo, lá no UOL, tinha o caso de uma criatura que ficou grávida, achou que era cólica de rins, foi para o hospital e teve neném. Não sabia que estava grávida. Bem, se a menina é mais gordinha, tem problema hormonal, pode isso ficar meio escondido. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que as mamas dela de vez em quando dão leite, mesmo ela sem estar grávida. Ela é acima do peso, tem muito pelo e tal, tudo problema hormonal. Problema hormonal. Então isso, às vezes, essa alteração hormonal passa desapercebida. Mas isso é um caso mais raro. Se você está grávida, eu não sabia. Espera aí, gente. Não sabia porque nem conhece o próprio corpo, né? Porque quando você está grávida, não é só a barriga que cresce. E vai crescer um pouco. Mesmo que você seja magrinha, ela vai crescer. Tá? Vai ter o bebê que está ali, o bebê vai mexer, a mama vai encher de leite, alguma coisa está acontecendo. Não é simplesmente estar aqui, eu vou sentir mal, vou ali no postinho, nasceu. Não é assim, gente. Tá? Pode, aí ela virou e falou assim, sabe por que eu não sabia? Porque eu menstruei durante toda a minha gravidez. Pode isso, gente? Pode menstruar na gravidez? Claro que não, se você menstruou, limpou o interior do útero e o bebê vai embora. Ela sangrou? Sangrou, mas o sangue não é de menstruação. É porque provavelmente a mucosa da vagina dela está muito seca e de vez em quando dava aqueles pinguinhos de sangue que eu contei para vocês. É bem diferente os pinguinhos de sangue de uma menstruação. Mesmo que venha um pouco mais, não é aquele sangue menstrual. Tá? Bem, se a pessoa não está sacando as coisas, realmente é uma complicação. Porque ela está achando que está menstruando, e se está menstruando não está grávida, só que ela não está menstruando e está grávida, tá vendo? Então, pode acontecer. Presta atenção. Quando a gente está falando para vocês, a gente está falando com gente que lê, gente que se informa, que está vivendo no mundo de pessoas que sabem o que estão falando. Quando a gente sai daqui e vai fazer uma palestra no colégio, vai trabalhar com o público lá na praça e tal, você vê coisas que você fala assim, não é possível. Não é possível. Parece incrível, mas tem muita mulher aí pelo Brasil afora que não sabe nem como se faz bebê. Você acredita nisso? Hoje em dia teve uma pessoa que não sabe como é que nasce uma criança, que ela tem que ter uma relação sexual para nascer uma criança. Tem gente que infelizmente é assim. Se é assim, chega a esse ponto, você tem gente que não sabe de nada. E existe uma série de mitos, de coisas aí populares totalmente erradas, inacreditável. Contar para vocês o que a gente viveu há pouco tempo atrás, que era uma piada, nos últimos meses, né, cara? Olha, a minha sogra, a minha mãe, as amigas da Denise e tal, com a pequenininha. Então, olha as conversas. A minha sogra chegou falando que para amamentar tem que doer as costas. Porque se não doer as costas da mãe, o leite não está saindo. Por quê? Porque, sei lá, eu pensei, né? A pessoa vai dar de mamar, se ela fica torta, dói as costas. E aí, criaram esse mito aí que tem que doer as costas. Grávida não pode, durante o resguardo é um período especialíssimo. Grávida durante o resguardo não pode pisar no chão. Não pode pingar leite no chão, porque o leite seca. O bebê, até 7 dias, não pode ver a luz, porque senão ele fica cego. Tá? E assim vai. Um monte de coisas que servem para a gente rir. Mas você acha que as pessoas não acreditam aí fora?
nesse tipo de coisa? Acreditam. E eu estou falando de gravidez. E se você for pegar os mitos sobre sexualidade, sobre sexo, sobre gravidez e coisas assim, tá? Tem muito de mitos por aí. Muita coisa. E coisas normalmente sem sentido, né? Totalmente sem sentido. Ah, não pode ter relação sexual durante a menstruação, porque senão fica doente. Tem que menstruar, porque senão fica doente. Pode estar grávida e menstruar durante a gravidez. Só algumas coisas que a gente falou aqui. Mas se você vê, a gente pode encher umas 3, 4 folhas só sobre mitos. Tá? Então é coisa que inacreditável que você tem aí. E aí, para vocês tratarem, e vocês vão estar tratando com o público, vocês têm que saber disso. Tem que conhecer a teoria e procurar sempre estar estudando, se informando, para não cair nisso. Assim como a gente tem mitos de gravidez, mitos relacionados com a sexualidade, você tem um monte, talvez tanto quanto mitos relacionados com a saúde, né? Nossa, não pode. Quer ver? Juntando as duas coisas, grávida não pode comer carne de porco. Como eles dizem, que é uma carne, tem até a palavra remosa. Já viram falar isso? É uma carne quente que faz mal para a produção de leite. Não pode. Tá vendo? Inacreditável, né? Pergunta. Professor, na gravidez ectópica, os hormônios eles bloqueiam a menstruação da mesma forma que na Do gravidez? mesmo jeito, tá? Uma gravidez ectópica é um quadro que não passa desapercebido. Dá uma cólica muito grande no primeiro, segundo mês. Então, gravidez ectópica é uma gravidez mesmo, então é um quadro de gravidez, só que daqui a pouco dá uma cólica. E essa cólica é extremamente complicada, dá inclusive uma dor nas costas, em cima aqui, ó, por causa do nervo frênico que é afetado. Então dá uma dor aqui e dá uma cólica muito grande. Então não passa desapercebida mesmo. Quem tiver, Deus que me livre e guarde, se alguém tiver uma gravidez ectópica, vai saber imediatamente que alguma coisa não está legal com a gravidez. Tá? Ok? Tudo bem? Mais alguma pergunta? Tranquilo? Tá? Ô gente, sei que vocês estão quietinhos, quietinhas, mas pode perguntar, e esse assunto deve ser perguntado, tá? Ok? Com a biologia eu quase não consegui dar aula por causa do monte de perguntas que a gente teve. Bem, tudo bem com as pílulas então? Aqui está o escape que eu contei para vocês, tá? Da mini pílula. Benefícios, vai, óbvio, diminuir o fluxo, pode dar alguma cólica, tá? A pílula não dá câncer, nenhuma pílula dá câncer, é o contrário. As pílulas combinadas protegem contra câncer no útero, câncer no ovário, etc. Já a mini pílula, ela vai proteger, ela não protege contra câncer no ovário, mas câncer de útero ela protege também, tá? Então ela vai diminuir desconforto, vai diminuir mal-estar, sensibilidade nas mamas e vai, óbvio, atacar a TPM. Tá? Bem, pode dar dor de cabeça, pode dar dor de estômago, tromboembolismo naqueles raros casos que eu contei para vocês, náusea e vômito. Isso normalmente no começo do uso da pílula, conforme eu disse para vocês. Está tomando pílula e continua tendo isso, já está tomando algum tempo, deixe de tomar, tá? Troca a pílula que você está usando. Pouquíssimas falhas, olha aqui, tá? Menos de 1%, tá? 0,1, ou seja, um caso em cada 10 mil. 0,8, 8 casos em 10 mil usuárias. Então, é muito raro de dar problema, tá? Agora, coisa importante, eu estou lembrando ali, tá ali embaixo. Coisa importante sobre pílula. Pílula e cigarro, jamais, tá? Cigarro bloqueia o efeito da pílula. Então, não fume e tome pílula. Eu sou fumante e não consigo largar. Larga a pílula, então, e vai usar outro método, tá? Ou melhor, larga o cigarro e vai tomar só sua pílula. A pessoa fica desprotegida fumando, porque atrapalha o efeito da pílula, tá? Além disso, olha que coisa terrível. Pílula e cigarro aumentam a chance de ter câncer. Então não deve tomar pílula com cigarro, tá? Outra coisa, pílula com alguns medicamentos, você tira o efeito da pílula.
E esse é o grande problema da pílula. Está tomando pílula? Entre em contato com o seu médico se você tiver que tomar algum remédio. Vou tomar um antibiótico, avisa o médico, manda um WhatsApp, avisa a secretária, pede para perguntar se está tudo bem. Porque se não tiver tudo bem, se tiver algum problema da interação entre eles, o médico vai te falar e você deixa de tomar, tá? Ou você se protege com a camisinha naquele período. Tem que tomar esses cuidados. Oi? É a nicotina que... É a nicotina que vai agir em cima, tá? Então tem que ser evitado, tá? Ok? Bem, outra coisa. Então, tomou esses cuidados. Álcool com pílula também não é legal. Eu fui falar com a biologia aqui que não deve tomar bebida alcoólica tomando pílula. As meninas quase morreram de rir. Falei, gente, mas é verdade, estou falando o que é verdade. O álcool afeta a eficácia da pílula. Então, você não deve tomar, deve evitar o consumo do álcool, porque ele vai afetar a sua pílula, tá? É a mensagem que eu preciso contar para vocês. Pode emendar? Pode. Como usar? Já expliquei. Primeiro dia de uso é o primeiro dia da menstruação. Se esquecer de tomar 24 horas, tudo bem. Mais do que isso, complica. Se for Cerazete ou outras, tem que tomar no mesmo dia. Quanto tempo está protegida depois? Imediatamente você fica protegida. Só que no primeiro mês, para dar uma segurança maior, use camisinha. Como deve ser feita a pausa? De acordo com o que está lá na bula, tá? A ordem das pílulas importa? Sim, se não for monofásica. Vai alterar minha libido? Tesão? Sim. Esse é o efeito colateral da pílula, tá? Um dos efeitos, vai diminuir a libido. Isso não tem como escapar, tá? Então, ele vai te jogar para uma fase do ciclo em que a libido está diminuída naturalmente. Então, a pílula age nisso. Se você tem já uma libido mais baixa, ou seja, tem menos vontade de fazer sexo, e tomando pílula fica mais baixa ainda, faça o seguinte, existem alternativas, e eu vou começar a contar sobre elas agora, tá? Tudo bem nessa parte? Vou começar a contar então sobre os métodos hormonais alternativos. O primeiro deles são os injetáveis. Olha, esse é um injetável. Eu gosto sempre de guardar comigo aqui essa ampola aqui, para mostrar para vocês que o injetável não tem nada demais, é uma seringa pequena com uma agulha pequena, tudo bem? O injetável, ele é tomado uma vez por mês. Então o que vai acontecer? Você tem problema de esquecimento, quer se livrar dessa história de estar tomando pílula todo dia, vai uma vez por mês na farmácia e ele vai te aplicar isso aqui. Interessante que aqui, essa apresentação não fui eu que fiz não, foi o pessoal da medicina, que fez já tem uns 2, ano passado. Eles colocaram os que são mais caros, tá vendo? Mas você encontra injetáveis de 2, 3, 4 reais, muito baratinhos. Alguns inclusive gratuitamente na farmácia popular. Então você vai, é aplicado no bumbum uma vez por mês, tá? E a única coisa que você tem que lembrar é que naquele dia você tem que ir na farmácia. Vantagens, além de ser mais barato, a concentração de hormônio é menor, não dá aqueles picos, porque se você esquece de tomar, dá pico, e o pico não faz bem para a sua saúde. Melhor que a concentração de hormônio seja constante, liberando o intramuscular, ele vai liberar aos pouquinhos e pronto, vai resolver o seu problema. Bem, se você não tem problema com a agulha, é uma boa opção. Mais ainda, existem alguns que têm dentro deles na formulação diuréticos, aquela história da acúmulo de líquido, né? Para evitar acúmulo de líquido. Outros têm um análogo sintético da testosterona. Então as meninas que têm uma libido baixa podem tomar esse com análogo sintético da testosterona, que vai aumentar a libido delas. Pronto, resolve, né? Então tem essa vantagem. Mesmo tudo que eu contei da pílula anticoncepcional vale para ele. Livro de falha aparecido, etc, etc, etc. Como é que falhou? Foi aplicado errado. Tá? Agora, tem uma desvantagem, que em certos pontos é uma vantagem, em outros é uma desvantagem. Qual é que é a desvantagem? Aplicou, você vai ficar um mês inteiro protegida. Mas também, se você quiser engravidar daqui a 15 dias, começar a querer ter um filho daqui a 15 dias, não vai dar, vai ter que esperar o efeito dele. Existe aí no mercado uma formulação para 3 meses. Essa de 3 meses seria a perfeição da perfeição, né?
Só que ela tem um problema. As formulações que nós temos aí hoje, elas dão ganho de peso. Então elas dão um ganho de peso de até 5 quilos no ano. Então, a maioria das pessoas não vai querer tomar por causa disso. Agora, existe aquele outro caso, da menina que está com baixo peso e quer ganhar peso. Então, de repente, ela tomando esse anticoncepcional, ela ganha o peso que ela precisa ganhar, tá vendo? Então, resolve o problema, tá? Bem, os trimestrais, tá vendo? Olha lá, aumento de apetite. E esses são só de progesterona. Esse aqui, ó, Depo-Provera, tá? Se te indicarem ele, fala assim, não, obrigadinho, não quero ganhar peso não. Ou, pode mandar porque eu estou muito magrinho, preciso ganhar uns 5 quilinhos. Pronto. Tá? Bem, nada demais, vantagens e desvantagens, etc. Tá? Talvez a grande desvantagem seja a aplicação de injeção, tá? Tem que ir na farmácia para aplicar e é no bumbum aqui no Brasil. Lá fora eles têm um mecanismo que você compra e você mesmo aplica no braço. Parece aquela de diabetes, sabe? Que você dá uma batidinha assim e pronto. É um negocinho pequenininho que já injeta no braço. Aqui eles não vendem. Tá? Tudo bem, tranquilo com isso? Vamos agora para um outro alternativo. Vamos começar a falar dos alternativos que não envolvem agulhada, mas também hormônio. Olha, esse aqui é um adesivo que você coloca no braço, na barriga, no bumbum, na coxa, tá? Você compra um pacotinho que vem 3, parece aquele adesivo de nicotina, tá vendo? Você compra e você faz o quê? Você pega e prega ele onde você quer, e ele vai liberando os hormônios aos pouquinhos, tá? Vantagem, não tem esquecimento, só uma vez por semana você tem que trocar. Vem 3, na quarta semana, que seria a quarta semana do mês, você não põe nenhum, que é aquela parada do ciclo, tá? Problemas. Tem gente que pode ter alergia. Então, se você colocou e deu um vermelhidão no local, coçou, etc., cuidado, pode ser uma alergia. Então, vai descontinuar o uso. A outra coisa, e aí é um problema dele sério mesmo, ele pode descolar. Quem já usou adesivo de nicotina, algum outro adesivo, tipo aqueles que a gente usa para dor muscular, sabe que ele gruda tanto quanto. Então ele é mais difícil de descolar depois do que ele descolar naturalmente. Mas pode acontecer. Eu conheço um caso, por exemplo, de uma menina que ficou grávida usando esse, chama Evra, tá vendo? O que ela fez com Evra? Olha só a cabeça. Ela tomou um banho gostosão, meia hora de banho, pegou o óleo da Natura e passou aquele óleo cheiroso no corpo. O que acontece? Ele não se dá bem com óleo, tá? Ele não se dá bem com óleo. E o óleo solta. Além de não deixar passar o hormônio para dentro do seu corpo, faz com que ele solte. Então, ela perdeu, ela não estava protegida e achou que estava. Então, ele tem essa desvantagem. Se soltar, você é obrigado a tirar e colocar um outro, tá? E aí ele acaba ficando mais caro. Quanto que ele custa no final das contas? Estou te atrapalhando? Então, faz favor. Ele custa em torno de uns R$80. É o preço daqueles anticoncepcionais orais um pouco mais caros, mas resolve do mesmo jeito, tá? Então é uma boa solução para alguns casos. A outra solução é o hormonal do mesmo jeito. Então pensa, as coisas valem do mesmo jeito, tá? Ok? Eu quero emendar, posso emendar? Pode. Sabe aquela semana que você tinha que parar? Você não para. Pronto, fica resolvido. Existe outra alternativa, que é esse aqui, ó. Deixa eu pular aqui, ó. Olha lá, R$73 o Evra, tá vendo? Tá? O resto eu já falei. Outra alternativa é essa aqui, ó. Aquele anel endovaginal, tá? Esse anel endovaginal libera hormônios. Você vai colocar na sua vagina, pronto. Também vem 3, preço parecido, em torno de R$70, R$80. Vem 3 no pacotinho, usa 3 semanas e para a última. Ele libera, assim como aquele de lá, ele libera menos hormônio, de uma taxa constante. Então o que vai acontecer? Vai dar menos problema, irritação, cefaleia, aquelas coisas dos hormônios que vocês sabem muito bem. Então ele tem essa vantagem.
Pode colocar, vai colocar dentro da vagina, vai incomodar? De jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Ah, ele vai atrapalhar o ato sexual? De jeito nenhum. Mas se você quiser, durante o seu ato sexual, você pode retirar. Você retirou, tem seu ato sexual, pode pôr de volta. Tudo bem? Tranquilo. Então, esse é o anel vaginal, que é também um AOC, tá vendo? Ó, etonogestrel e etililstradiol, tá? Funciona tão bem quanto, preço parecido com o outro, só uma alternativa diferente, tá? Ok? Tudo bem? Tranquilo? Tá vendo que as coisas são comuns, tá vendo? Olha lá, esse custa R$60, tá? Agora, esse outro aqui, ele é diferente, serve bem para algumas coisas e para outras não. Bem, ele parece um grafite, tá vendo? Ele é aplicado no braço, na coxa, tá? Esse aqui, ele é um bastãozinho que vai liberar hormônios durante 3 anos. Então você coloca no braço e durante 3 anos ele vai te manter protegida. Esse carinha aqui, ele é usado, por exemplo, em Cracolândia. Então o pessoal chega para as meninas não engravidarem, enquanto estão ali entregues ao vício, vamos dizer assim, né? Aí eles vão chegar, né, Carol? Eles vão chegar, Carol está preocupada com as pernas ali, né? Não está nem prestando atenção em mim. Olha para mim de vez em quando, Carol, sinto falta de você estar me olhando, tá? Então o que acontece? Você vai e coloca isso. Então o poder público dá esse negócio. Coloca ali, a menina fica 3 anos com o ciclo dela parado, protegido, tá? O que acontece? Tem vantagens, todas que vocês já viram aí para trás, tá? A desvantagem é, se você quiser tirar no meio do caminho, vai ter que ir no médico e ele vai ter que fazer um cortezinho para tirar. Pronto. Não dá para você tirar sozinho. Então, tem essa desvantagem. Esse tem uma outra coisa. Pela constituição dele, quando você retira, você ainda vai levar uns 3 meses para você engravidar, se você quiser. Tá? 3 meses pelo menos. Então ele tem esse problema de se você resolver retirar no meio do caminho e de ter esse atraso na fertilidade. Agora, esse bastãozinho, depois dos 3 anos, ele pode continuar, sem nenhum problema. Tem gente que coloca, esse médico que eu sempre falo dele, o Lucas, ele coloca aqui. Se você quiser, você vai no consultório, ele coloca para você. Ele dura 3 anos, então é uma alternativa. Eu acho que aquele negócio do Mirena não é legal para mim. Então, eu vou colocar esse bastãozinho aí. Pronto, você fica protegida durante 3 anos, tá? Bem, a desvantagem que eu acho dele é que o Mirena, que é um pouco mais caro só do que ele, protege durante 5 anos e é fácil de retirar. Agora, esse carinha aqui é um pouco mais difícil de retirar, tem um preço um pouco só mais baixo que o Mirena e ele custa em torno de R$600, tá? E só protege por 3 anos. Mas é uma alternativa que a gente tem aí, certo? Tem alguma subdérmico, tá? Tem alguma cicatrizinha assim? Não. Que você coloca? Mas aí, tipo... É uma injeçãozinha, Não, tá? não, mas... Para retirar, ele vai fazer um piquezinho. Primeiro ele vai achar onde está, vai apalpar para achar onde está, vai pegar a pontinha dele, vai dobrar e vai fazer um piquezinho só para empurrar para fora, tá? É uma coisinha mínima, tá? Mas que normalmente um médico que vai fazer para você. Aí vai doer, então ele dá uma anestesia local ali e puxa para fora, tá? Tudo bem? Depois que terminar, eu posso deixá-lo ali? Pode. Não vai te incomodar não, você pode continuar com ele, com o bastãozinho ali, sem nenhum problema, tá? Oi, é um plástico. A gente quer perguntar se passar os 3 anos. Não, você pode ficar com ele, não te afeta em nada, pode continuar com ele ali, não vai te afetar não, tá? Qual é o nome do adesivo? Adesivo. Pra ver aqui. Qual que você falou? Adesivo. Transdérmico. Adesivo transdérmico, anel vaginal e dispositivo subdérmico. Cuidado, um é através da pele, transdérmico, e outro é debaixo da pele, subdérmico, tá? Tudo bem? Tranquilo? Bem, agora a gente encerrando essa parte aqui, vamos falar da pílula do dia seguinte. Contracepção de emergência. Você pode usá-la 2, 3 vezes ao ano só. Não é para usar toda vez que tem um problema, tá?
Ou seja, na realidade você deve usar sempre que você tem um problema, mas você não deve ter esse problema mais do que 2, 3 vezes ao ano, é isso que eu quero dizer. Como é que funciona? É para aquela pessoa que fez a burrada em cima da burrada. Qual é a burrada? Ter relação sexual desprotegida. Qual que é a burrada em cima da burrada? Relação sexual desprotegida no seu dia fértil. Além disso, óbvio, pode ser usada, saúde, quando você tem uma relação sexual e a camisinha arrebenta, por exemplo, quando acontece um problema de falha no método contraceptivo. Como é que vai acontecer? Ela funciona bem, é uma pílula só, com levonorgestrel, aquele análogo sintético da progesterona, com concentração elevada. A gente tem ela de 0,75 miligramas, tá vendo? Ela é equivalente a 4, 5 pílulas, tá? Então você tem de 0,75 até 1,5. A 0,75 é dose dupla. No Brasil nem sei se tem mais, eu acho que é só dose única, 1,5. Você vai e toma, e ela funciona bem até 3 dias depois do ato sexual. Portanto, se você fez besteira ontem, amanhã no dia seguinte você acorda, hoje você acorda cedo e vai na farmácia primeiro comprar a pílula do dia seguinte, tá? Não deixa passar. Depois de 3 dias ela perde efetividade. E com 7 dias ela não tem efetividade nenhuma, porque ela não é abortiva. Então depois ela atrapalha a implantação. Mas depois que implantou, não pode, né, ela não vai ajudar em nada. Inclusive, ela, como tem uma concentração mais elevada, ela pode causar má formação no bebê, tá? Então, não deve tomar, tá? Quando você tomar, vai dar enjoo, vai dar náusea, vai dar um monte de reação colateral, mas vai te proteger. Cuidado, se você vomitar dentro de 3 horas do uso dela, você tem que tomar outra, tá? Então, se der enjoo, segura para não vomitar pelo menos 3 horas. Tá? Porque aí, se você vomitar, ela perde o efeito e aí não adiantou nada. Então, se vomitou, toma de novo. 1, 2, no máximo 3 vezes ao ano, tá? Porque ela vai alterar o seu ciclo. Você vai ver que se você tomar, o seu ciclo nos próximos meses, ele fica esquisito, fica tudo meio desregulado. Porque o que acontece? Quando você tomou grande concentração, veio nível hormonal para aqui e caiu muito rápido, abruptamente. Então, imediatamente dá o problema, dá toda essa desregulação do seu ciclo. Ela tem levonorgestrel. Então, o que acontece? Você está lá acampada, lá em Machu Picchu, pronto, lá no meio do nada. Aí, a camisinha estourou. O que acontece? Olha alguém, ou pegue as pílulas suas, procure alguém que tenha pílula com levonorgestrel. Tome 4 pílulas de uma vez. Espere 12 horas e tome 4. Aqueles efeitos colaterais horrorosos. Mas pelo menos vai garantir que você não vai ficar grávida, tá vendo? Então funciona do mesmo jeito se você tomar a pílula comum, tá? Tudo bem? Tranquilo? Estão entendendo? Então essa é a tal da pílula do dia seguinte, tá? Aqui nós temos, olha, as mais comuns aqui, ó, né? Então, Postov, Neodia, Posato, tá? Então tem as mais comuns, todas de levonorgestrel. Olha aqui, ó, 1,5, tá vendo? Essa aqui é 0,75, são 2 comprimidos, tá vendo? As de 1,5 todas são 1 comprimido só. Aí, ó, tá vendo aqui, ó? Custam razoavelmente baratas, mas o problema não é isso, né? O problema é que não deve ser usado sempre. Uma vez eu estava dando essa aula aqui, aí um garoto virou para mim e falou assim: nossa, eu vou falar com a minha irmã, porque a minha irmã deixou de tomar anticoncepcional e agora ela só toma essas pílulas. Eu falei: o quê? Quer dizer que toda vez que ela tem um ato sexual, que ela tem uma relação sexual, ela toma uma pílula dessa. Não pode dar certo, né? Além disso, óbvio, elas perdem efetividade, tá, ao longo do tempo. Bem, aqui são as contraindicações, não é isso? Que a gente já conversou, inclusive vale para elas, são basicamente as mesmas das pílulas que eu falei antes, tá? Tudo bem? Agora, para a gente encerrar, os métodos definitivos. O primeiro deles, óbvio,
O mais garantido de todos, esterectomia, retirar o útero. Pronto, acabou. Tá? Você tem a esterectomia, você tira o útero, tem a parcial que você tira parte do útero e tem aquela que você tira também os ovários. Então você pode tirar tudo aqui. Procura-se sempre preservar os ovários, porque o ovário é o local de formação dos hormônios. Se você retira o útero e os ovários, você vai ter que fazer reposição hormonal. Você vai perder o seu estrógeno e a progesterona, que não servem só para reprodução, não é isso? Tá? Outra coisa é a ligadura. A ligadura é você separar, amarra e corta e separa as tubas, ou então você vem com bisturi e faz uma eletrocoagulação, ou seja, você queima aqui e queima lá, tá? E vai impedir o caminho do embrião, caminho do espermatozoide e, óbvio, o caminho do gameta feminino também, tá? Taxa grande de eficácia, tá? Se a operação for feita direitinho, vai resolver, tá? Em quase todos os casos. Em alguns casos pode até religar. Então você tem que fazer um acompanhamento para ver se não religou. Se for religar, vai acontecer nos primeiros meses, tá? Então tem que acompanhar. Bem, detalhe. Eu gosto sempre, na hora de fazer essa parte, para você ver como é que é o Brasil, né? Você quer fazer uma ligadura hoje? Não pode. Alguém tem mais de 25 anos aqui? Pronto. Só vocês, meninas, que podem fazer. Ou você tem que ter mais de 25 anos ou 2 filhos. Alguém tem 2 filhos aqui? Tá vendo? Ou uma coisa ou outra. Então, para fazer, você tem que ter mais de 25 anos ou 2 filhos. Outra coisa, para fazer, você tem que preencher um documento hoje pedindo e só vai poder fazer daqui a 60 dias. Lembra aquela história que antes fazia durante o parto? Agora está proibido. Tá? Totalmente proibido. Até entendo, porque antigamente as pessoas usavam isso para fazer na população pobre. Então tinha médico que fazia ligadura na menina sem ela saber que estava ligada. Olha só que absurdo. O médico já aproveitava e fazia e ganhava 2 operações, porque ele ganhava pela cesárea e ao mesmo tempo ganhava pela ligadura. Era melhor para eles. E a população pobre já fazia sem muitas vezes avisar e sem ter o ok da mulher. Como o Brasil tudo é de trás para frente, tudo é de ponta cabeça, eles fizeram o quê? Para evitar esse tipo de coisa, ao invés de procurar, correr atrás, evitar, etc., né? Fizeram o quê? Hoje em dia está proibido. Se você tiver o parto, não pode fazer ligadura mais. Tem que depois fazer uma nova operação para fazer ligadura. 60 dias depois. Agora, o mais bacana de tudo, sabe o que é? Você é casada. Você só faz se o seu marido concordar. Se o marido não assinar, você não faz. Não pode fazer. Tá? Então, você tem um retardo mental, síndrome de Down. Não pode fazer. Só se assinar o responsável. Tá? Você pode ter 50 anos com síndrome de Down. O responsável tem que assinar. Você não é responsável o resto da sua vida. Tá vendo? Bem, essa é a ligadura. Vamos comparar com a vasectomia, que a parte seria o equivalente masculino dela, que é a separação dos ductos deferentes. Como é que é feito? No consultório, leva 20 minutos. Você vai no consultório, chegou lá, o médico dá uma anestesia local, pega a bolsa escrotal, apalpa, acha onde estão os deferentes, puxa, corta, puxa para fora, corta o deferente, cauteriza, está feito. Dá os pontinhos de volta, está feito. Faz do outro lado do mesmo jeito. 20 minutos. Terminou a vasectomia, você pode sair do consultório e vir para a aula. Você pode ir trabalhar, tá? Atividade física você pode fazer no dia seguinte, sem nenhum problema, tá? Quem pode fazer? Qualquer um. O cara que é casado, ele não precisa da permissão da mulher, não. Ou seja, olha o Brasil, hein? Eu posso, casado, não quero ter filho, não gosto de criança. Minha mulher é doida para ter criança, eu não gosto de criança.
eu vou lá na moita, no médico, faço uma vasectomia e não conto para ela. Ela não precisa da permissão dela. Não vou ter filho mais e ela não vai nem saber o motivo. Tá? E ainda, se possível, ainda bota a culpa nela, né? Que ela que tem problema, ele não consegue ter filho. O que acontece? Tá vendo como é que as coisas são? O que vai acontecer com a vasectomia? Você vai ter o sêmen sem espermatozoide. Então você vai controlar, você vai fazer espermograma depois de 20 ejaculações ou depois de 2 meses para ver se tem espermatozoides no sêmen. Não deve ter, mas o sêmen vai sair normalmente. Lembra? O sêmen é produzido depois dos ductos deferentes. Então você vai ter um sêmen normal sem os espermatozoides, tá? Bem, interessante da vasectomia é a vasectomia, ela pode ser revertida. Olha só, se você antigamente era assim, se fazia vasectomia, você tinha uns poucos meses para reverter. Hoje em dia não. Você faz vasectomia, você pode revertê-la até daqui a 10 anos. Chance de reversão com 10 anos de vasectomia, 30%. O problema é que às vezes dá um fibrosamento no ducto deferente na direção ali principalmente na direção do epidídimo. E aí fica impossível de você fazer a reversão. Nesse caso, o que você faz? Simples. Você faz uma punção, você dá uma anestesia local e vai sugar os espermatozoides direto lá do epidídimo, tá? A chance não é muito grande, mas você pode repetir várias vezes até conseguir uma gravidez. Estão vendo? Tá, tudo bem? Então, essa história da ligadura, que é chamada também de laqueadura, tá? E da vasectomia, é mais uma daquelas coisas que prova que aqui tudo é o inverso, né? Por exemplo, ao invés de você combater o crime, vamos fazer o quê? Dar a possibilidade para cada um andar com 4 armas. Dá a possibilidade para quem é colecionador andar com 30 armas. O cara pode ter 30 armas. Para que ele vai ter 30 armas? Ele pode sair daqui e ir para o stand de tiro, ou estar circulando e dizer que está indo para o stand de tiro, com 4 armas carregadas dentro do carro. Então isso vai passar a ser possível. Vai passar a ser possível a partir de agora, vocês assistirem a aula armados na sala de aula. Eu mesmo vou trazer um rifle e vou colocar aqui em cima. Ó. Quem mexeu a paciência, vou aí, hein? Tá vendo? Então, aqui tudo é o contrário, né? Ao invés de você resolver o problema, você acaba tentando fazer um paliativo que acaba muitas vezes criando mais e mais problemas. Laqueadura é o mesmo caso, tá? Então assim, mostra que as meninas ainda, infelizmente, não têm o direito sobre o corpo delas que elas deveriam. Ou, se você acha que o casal tem que participar, e eu acho correto, tá? Deveria valer do mesmo jeito para vasectomia. Se o cara é casado e vai fazer vasectomia, tem que ter o aceite da mulher também, tá? Aí seria correto. Tudo bem? Alguma dúvida? Chamadinha.